Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse que é um programa de entrevista onde temos aqui o prazer e o privilégio de entrevistar diversos convidados. Lembrando que o programa Consciência Próspera ele conta com o apoio cultural do Instituto Biosegredo. Instituto Biosegredo que você pode acessar através do site que está aparecendo aí na telinha, conhecer os temas, as temáticas, os cursos, os workshops que ele desenvolve nas suas diversas unidades. Também contamos com o apoio cultural da Academia do Dinheiro, do professor Mauro Calilo. Você que quer desenvolver o patrimônio, trabalhar melhor com a energia do dinheiro, entre em contato aí com a Academia do Dinheiro. Também na parte técnica, fazendo aí a mágica acontecer, contamos com Alexandre Ferreira do Ale Productions. O tema dessa edição é negociação, caminhos para o sucesso. E quem está aqui no estúdio do programa Consciência Próspera é Alexandre Lacava, autor desse livro, Pai, Você é o Cara. Por que eu estou mostrando já esse livro agora no início do programa? Porque você que está assistindo a gente pode concorrer a um exemplar deste livro ao final do programa. Assista até o final e você vai descobrir como você pode concorrer a este livro. O nosso convidado vai disponibilizar 2 ou 3 exemplares para você estar concorrendo aí ao final do programa, ok? Alexandre Lacava, administrador, escritor, tem novos projetos surgindo por aí, tudo bem? Tudo bem, Samuel. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui participando do seu programa. Muito bem, a gente estava conversando antes de começar a gravação que o programa começou de uma negociação, ia ser um dia e acabamos negociando por um outro dia que era melhor para ambos e acabou que estamos aqui fazendo essa gravação com bastante alegria para transmitir para você esse tema que é negociação. Você lançou esse livro, né? Pai, Você é o Cara, pela editora Gente. Do que trata esse livro? Esse livro ele trata do relacionamento entre pais e filhos. Existe uma época na vida dessas pessoas ou dessa relação, pai e filho, principalmente na época da adolescência, onde a gente percebe muito um movimento de os filhos se distanciarem dos pais e, consequentemente, os pais também acabam se distanciando dos filhos. É muito interessante porque isso não é um movimento muitas vezes voluntário, ele acontece, ele ocorre de forma involuntária. E o livro fala um pouco, trata de como você pode, ou ele é na verdade um grande incentivo para que cada vez mais pais e filhos possam estar próximos. Muito bem. E falar de pais e filhos, isso também tem a ver com o nosso falar, pais e filhos, pai, você é o cara que tem a ver com negociação. Naquele ponto em que o pai tem que negociar com o filho e o filho tem que negociar com o pai, tem essas negociações também que começam na família, ou não? Como é que você acha? Qual a sua opinião sobre negociação? A forma como a pessoa negocia na vida tem a ver também com a sua criação? Tem a ver com como ele negocia no seio familiar? Sem dúvida, Samuel. A maneira como nós convivemos em família, que são as primeiras experiências de relacionamento e seguem não só a primeira infância, mas segunda, adolescência, elas são determinantes para a maneira como a gente vai negociar ao longo da vida. E embora muitas pessoas não percebam, negociar é algo que nós fazemos o tempo inteiro, assim como pais com os filhos e os filhos com os pais. Se fôssemos falar sobre os pilares, quais seriam então os pilares de uma negociação de sucesso? É muito simples, são 4 os grandes pilares de uma negociação de sucesso. Para qualquer negociação, qualquer tipo de negociação que você esteve, está ou estiver envolvido, 4 pontos são fundamentais. O primeiro deles eu chamo de conexão, é a nossa capacidade de realmente estar próximos, não só fisicamente, mas também em propósito e sintonia com a pessoa, com a outra parte da qual nós estamos negociando. Conexão. Sim. A nossa capacidade de gerar confiança do outro lado. Eu costumo dizer que confiança ela não fecha negócio, mas sem confiança o negócio nem se inicia. O segundo grande pilar para uma negociação, para um método eficaz de negociação, é a capacidade de entendermos as necessidades ou os interesses que a outra parte tem numa negociação. É muito interessante porque na maioria das vezes a gente entra numa negociação preocupado ou olhando muito aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. E isso, embora seja legítimo, não nos aproxima muito de um acordo favorável, de um acordo que seja bom, não só para nós como para o outro também.
ter a capacidade de entender a outra parte, eu chamo de ler a outra parte e descobrir o que efetivamente movimenta ela, movimenta a outra pessoa ou cria um interesse para que ela esteja aí negociando, é uma das chaves do sucesso para se chegar a um bom acordo. O terceiro ponto, o terceiro passo de um método eficaz para uma boa negociação é você gerar alternativas. Então, percebe, uma vez que você gerou conexão, confiança, você começa a poder entrar num campo de exploração, entender as necessidades e interesses da outra parte. Muitas vezes, para isso, fazendo boas perguntas. E só com confiança é que essa questão flui. Depois que eu consegui ter um entendimento melhor, depois que eu consegui ampliar o que realmente tem ali naquela negociação e que pode ser fruto de atendimento da necessidade da outra parte, aí eu começo a gerar diferentes alternativas, que esse é o terceiro ponto, como eu me referi agora. É muito interessante porque a maioria das pessoas, quando chega numa negociação, chega com uma proposta, chega com uma ideia. Ela é uma alternativa, sim, mas ela é uma alternativa. O interessante é que para se chegar num bom acordo, a gente pode e precisa saber que existem diferentes alternativas para se chegar no mesmo acordo. E por último, como grande pilar aí, não só no final de uma negociação, mas envolvendo todo o processo de uma negociação, é o objetivo. Qual é o grande objetivo que você entrou nessa negociação? O que está determinando que você sente, invista seu tempo, energia, muitas vezes dinheiro para poder chegar num bom acordo nessa negociação? É o seu objetivo. E olha, pode parecer estranho, mas eu, como profissional da área, dando coach, treinamentos e palestras sobre isso, vejo muita gente entrar numa negociação sem um objetivo claro. E isso faz total diferença, né? Total diferença no resultado, num acordo que vai realmente satisfazer aquilo que ela foi buscar. O que acontece? Nas negociações, durante as negociações, muitas coisas acabam acontecendo. Mudanças de emoção, propostas que possam atrair a nossa atenção de uma maneira diferente. Sabe aquele chamado canto da sereia? E isso, quando não alinhado com um objetivo claro, pode nos levar para um caminho diferente daquele a qual seria o nosso verdadeiro objetivo. Legal, então vamos rever aí os quatro, conexão. Primeira, conexão. O segundo é necessidade, ou seja, entender com clareza a necessidade da outra parte. O terceiro ponto é gerar várias alternativas, tantas quantas forem necessárias para que as duas partes, para que ambas as partes estejam satisfeitas. E quarto e último, tem um objetivo claro, antes, durante, e só fecha o negócio se o seu objetivo estiver sendo atingido. Muito bem. E nós estamos percebendo até pela fala do nosso convidado que ele é uma pessoa muito apaixonada, e uma das paixões do nosso convidado é vendas. E o que é que te fez se tornar assim, ou o que é necessário para ser um apaixonado por vendas? Interessante a sua pergunta, e nesse sentido de se tornar apaixonado, porque se você me perguntar, você sempre foi assim, Alexandre? Eu vou dizer para vocês, não. Aliás, houve uma época da minha vida em que eu tinha vergonha de vender. Provavelmente você que está nos assistindo já passou por isso. E é comum, que eu tenho para dizer para você que isso é natural, mas o que me despertou a paixão por vendas é entender que por meio de um processo de vendas ou de uma metodologia de vendas, a gente pode alcançar muito mais resultados desejados na nossa vida. As grandes conquistas, os grandes resultados, as grandes realizações da nossa vida, se você parar para perceber, se nós pararmos para analisar, a gente vai perceber que elas aconteceram por meio de vários processos de vendas, conscientes ou não. Tem alguma experiência por qual você tenha passado em que você exerceu uma venda, ou passou por um processo de venda que foi marcante na sua vida, algum dessas experiências para você? Nossa, que boa negociação que eu tive nesse processo de venda. Olha, nessa carreira como consultor, palestrante, professor nessa área, há 8 anos, são inúmeras. Eu diria para você, não são nem centenas, mas milhares de casos de vendas ou de negociação. Mas sim, sempre tem aquelas que são determinantes na vida, na nossa vida. Tem algum, eu vou citar um só para poder ilustrar.
numa determinada época da minha vida, eu era executivo numa empresa de médio porte, nacional, e foi quando eu tomei a decisão de buscar um novo desafio. E esse desafio era entrar no mercado de trabalho atuando dentro de uma multinacional. Né? Isso significava mais responsabilidades, um ambiente de trabalho diferente, porque eu não estava falando só de uma empresa média, mas de uma multinacional, culturas diferentes. E durante esse processo, a minha determinação e o meu objetivo de buscar essa posição foi determinante no sentido de conseguir efetuar a venda para que eu fosse a pessoa escolhida, assumisse a posição e seguisse adiante, como eu tive sucesso, para me tornar aí um executivo com experiência multinacional. Várias pessoas que também assistem o nosso programa Consciência Próspera também são, vamos dizer, espiritualistas, e têm essa visão espiritualista, e nessa visão espiritualista, várias pessoas que têm entrado em contato, inclusive com a produção aqui do programa Consciência Próspera, dizem que não é muito condizente vendas e espiritualidade. O que é que você tem a ver em relação a... O que você pode dizer sobre essa... Se existe, se é possível o casamento entre vendas e espiritualidade, onde é que entraria a espiritualidade nesse processo de vendas e negociação? Ótima, maravilhosa pergunta. O que eu tenho para dizer para você, para as pessoas que estão nos assistindo, para a nossa audiência, é que, no meu ponto de vista, existe muita interseção. Aliás, aquela venda e o tipo de negociação que eu prego, que eu ensino nos meus treinamentos, nas minhas aulas, ele tem um pano de fundo, tem um grande fundamento na espiritualidade. E explico por quê. A nossa capacidade de obter bons resultados, e principalmente de uma maneira honesta, passa por, antes de mais nada, sermos honestos conosco mesmo. E para mim, um dos indícios de um desenvolvimento de uma espiritualidade é justamente essa consciência da honestidade de você com você mesmo, em relação a onde você realmente está, diferente daquele lugar onde você gostaria, quais são as suas verdadeiras e reais possibilidades, diferente daquilo que você gostaria que fosse. Então, todo esse aumento de percepção sobre você mesmo, de uma maneira realista e pé no chão, para mim é um grande indício de que o aumento da consciência nos traz a espiritualidade para, com serenidade e foco, conseguirmos aqueles objetivos e aqueles projetos que a gente deseja para a nossa vida, de uma maneira honesta, genuína e eficaz. Existem diversos componentes que compõem também uma negociação. Você quer falar um pouquinho sobre o processo quando se relaciona com poder, tempo, informação, habilidade? Sim, sem dúvida. Isso é muito interessante. É aquilo que a gente costuma chamar, tecnicamente, de fatores intervenientes de uma negociação. Olha que chique. Fatores intervenientes de negociação. É só um nome chique para poder dizer, para poder chamar aqueles fatores que a gente normalmente acredita que são fatores externos, das quais a gente não tem domínio. Sim. Porém, quando nós tomamos um pouco mais de consciência e nos damos conta da nossa responsabilidade em qualquer negociação, em qualquer processo de venda, a gente entende que eles estão ali e podem ser melhor manejados. Tempo, por exemplo. Tempo é algo fundamental. Por quê? A gente não tem tempo de sobra, ou então na vida o tempo não é livre para que você possa fazer na velocidade com que você quer ou no prazo em que você deseja alcançar algo. O fato de você estar se relacionando com outras pessoas muitas vezes implica que esse tempo precisa ser ajustado. Esse tempo é um tempo determinado. Então, numa negociação, você ter consciência de que existe um prazo para se conseguir aquele resultado é determinante para que você ajuste os ingredientes ou as variáveis que você tem dentro dele para que você consiga terminar dentro do prazo. Essa é a dimensão de tempo numa negociação, numa venda, que eu chamo de o tempo durante
a venda ou a negociação. Existem outras duas dimensões de tempo dentro dessa questão, que é o tempo anterior ou o tempo de preparação. Tanto para um processo de venda quanto para uma negociação, o tempo de preparação é o que vai te trazer fortalecimento, segurança e clareza de que caminho seguir durante a negociação. Sim. Por isso o tempo de preparação é fundamental. E a terceira dimensão de tempo dentro de uma negociação ou dentro de um processo de venda vem daquilo que os americanos chamam de timing. Né? O que é timing? É a nossa autopercepção, a nossa clareza do que nós estamos fazendo naquele exato momento, para que a gente possa fazer as modificações necessárias em tempo real. E não descubra depois de ter feito que puxa vida, não deveria ter feito dessa maneira. Isso é o que eu posso dizer para você em relação ao tempo. E tem outros fatores que até a gente citou. E o poder? Como é que é vista essa questão do poder dentro de uma negociação? Você faz alguma diferenciação entre um poder pessoal para um poder posicional? Como é que é visto isso no processo de negociação? Dentro desse processo de negociação, eu gosto de dizer que tempo... poder, obrigado por me corrigir. O poder ele é um estado mental. Poder funciona mais ou menos dessa maneira. Se você acredita que você tem, você projeta. Se você acredita que você não tem poder numa negociação, você projeta que você não tem poder. Se é uma pessoa que já vai lá para a negociação sem poder, então já... Exato. Com aquela ideia de que é alguém menos importante do que a outra parte, ou de que é alguém menos preparado, ou qualquer sentimento de inferioridade que está naquela pessoa, naquele momento, isso será projetado. Como o inverso também é verdadeiro. Sim. Você, através de uma boa preparação, através de um método eficaz e poderoso, ter o sentimento de que você tem o poder dentro de uma negociação, você projeta ele. Agora, mais importante do que tudo isso, Sim. e para nós, para o nosso público que tem essa visão também espiritualista, eu gosto muito de dizer que dentro de uma negociação, o poder que realmente vale, aquele que gera os melhores resultados, Sim. é o poder para, ao contrário do poder sobre. Ou seja, o poder para realizar um acordo bom para ambas as partes. Um poder para gerar alternativas que sejam aquelas que vão trazer o melhor resultado para ambos. O poder para fazer uma boa investigação daquilo que realmente são os interesses de ambas as partes. Diferente do poder sobre, que é o chamado poder de divisas. Né? Aquele poder que suprime, aquele poder que abafa, aquele poder que é usado de uma maneira coercitiva. Não, esse poder ele tem vida curta dentro de uma negociação, dentro de uma venda, e embora ele gere resultados, ele é um poder que dificilmente vai proporcionar relacionamentos longo prazo, vendas ou negociações mais do que uma vez só. A gente até citou esse outro, vamos dizer, condições intervenientes de uma negociação. De uma negociação, e essa pessoa também chega numa negociação e não tem uma informação, e fica difícil também você fechar qualquer tipo de acordo. Né? Qual a importância dessa informação? Sem dúvida, informação é tempo, informação é poder numa negociação. Você chegar, imagina o seguinte, imagina você ir fazer a compra de um carro, né? Que implica num processo de negociação. Você chegar para fazer essa compra sem informações prévias sobre o próprio carro, sobre as condições de mercado que um carro como esse normalmente oferece ou exige, e até informações sobre o local onde você está indo buscar esse carro, onde te despertou interesse para ver esse carro. A falta dessas informações vai deixar você pouco preparado ou vulnerável àquilo que a outra parte te trouxer como informações. Por isso que se preparar, investir um bom tempo em se preparar, levantar informações em relação aos seus objetivos, informações em relação àquilo que você está indo negociar, são fundamentais para que você possa equalizar o teu entendimento, o teu conhecimento com o conhecimento e entendimento que a outra parte traz, e daí ver quais são os pontos que são convergentes, quais são aqueles divergentes, e trabalhar cada um deles no sentido de obter um melhor acordo. Bom, em qualquer tipo de negociação a gente até percebe que algumas pessoas
são, entre aspas, habilidosas na negociação. Uhum. Isso é uma questão de dom, como também algumas pessoas começam a citar em relação a vendas, ou é uma habilidade que a pessoa, qualquer ser humano que está assistindo a gente, também pode desenvolver essa habilidade de negociação? A habilidade em negociar, ela está muito mais ligada, está muito mais conectada à disponibilidade de aprender e praticar um método do que um dom. Lógico que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de facilidade do que outras, por exemplo, em relação a aprender sobre novas informações, em relação a se comunicar, mas eu afirmo que isso tem um valor menor do que aquela disponibilidade tanto de aprender quanto de praticar o método. Aliás, tem uma questão curiosa sobre isso. Sim. Muitas vezes, por exemplo, no caso de vendas, né, existe aquele velho ditado, aquela ideia de que quem fala mais tem propensão a ser o melhor vendedor. Engano, principalmente hoje em dia, onde com a informação em abundância, nos diversos canais das quais a gente pode acessá-la, a diferença de informações entre quem está comprando e quem está vendendo é muito pequena. Nesses casos, a grande habilidade do vendedor é a habilidade de escutar, de entender o que realmente aquele cliente precisa. E só depois poder colocar os benefícios e de que forma aquele produto, serviço ou ideia vai atender aquilo que o comprador está indo buscar. Então você veja, num caso como esse, se dá muito mais valor ou tem muito mais crédito à habilidade de lidar com as diferentes ferramentas de que uma venda ou uma negociação exige, do que você simplesmente ser um bom falante. Uma das grandes buscas também nas empresas em relação à negociação é que o líder por exemplo, de uma equipe de vendas saiba negociar com a sua equipe. Perfeito. E motivá-la. Se você fosse dizer algumas palavras para esse líder dessas equipes que trabalham com vendas, e que possam motivar essas pessoas que fazem parte da sua equipe, o que você diria, já que o mercado em relação à liderança sempre estão pedindo líderes que tenham uma boa habilidade, um bom comportamento, uma boa atitude diante das pessoas que formam a sua equipe, né? Bacana. Ótima a tua pergunta, principalmente porque eu costumo dizer que a arte de liderar é a arte de conseguir que outras pessoas façam aquilo que você precisa que elas façam. Então, nesse sentido, tanto a habilidade de vender as suas ideias, quanto de negociar que os resultados sejam atingidos, é fundamental para qualquer líder. Uma dica que eu tenho para você, líder que está nos assistindo, para você, líder que tem uma equipe e está nessa condição de conseguir que a equipe não só siga no caminho que você direcionou, mas que obtenha os resultados que você precisa, que você deseja. É assim, lógico que os seus clientes têm necessidades, lógico que a sua atenção é atender os seus clientes, mas lembre, antes de mais nada, que os seus maiores clientes são a sua própria equipe. Então, a sua venda, a sua negociação, em primeiro lugar, é com eles, é com a sua equipe. Ou seja, a sua equipe tem necessidades específicas, peculiares, voltadas para o dia a dia, para a realidade dela. E mais do que isso, se você tem uma equipe de 3 pessoas ou de 20 pessoas, lembra, cada integrante dessa equipe tem também a sua necessidade em particular. Está atrás de um objetivo, quer realizar um sonho. E é isso que faz com que, entre outras coisas, ela esteja naquele lugar, trabalhando para você, na tua equipe, fazendo o que ela tem que fazer. Então, você está atento a isso, reconhecer essa necessidade, identificar esse interesse e procurar alinhar aquilo que você está oferecendo para ele com esse sonho, esse interesse, vai fazer com que ele se movimente na direção que você deseja e atinja o resultado que você espera. Muito bem, a gente já está chegando já ao final dessa edição do programa Consciência Próspera, mas antes ainda eu quero avisar os nossos amigos internautas que se você compartilhar esse vídeo, essa entrevista aqui com Alexandre Lacava, você estará concorrendo a um exemplar do Pai, Você é o Cara, publicado pela editora Gente. É só compartilhar, compartilhou o sistema de redes sociais do Facebook que acaba registrando esse compartilhamento e você estará concorrendo a essa edição. Quero já agradecer aqui ao autor, coach, palestrante Alexandre Lacava aqui no programa Consciência Próspera, pedir para você então deixar uma mensagem para os nossos amigos internautas.
Mais uma vez, agradeço aí o convite, adorei estar participando com vocês desse programa, falando um pouquinho sobre esse tema. E a minha mensagem final é a seguinte: vendas e negociação, quer queira, quer não, faz parte do nosso dia a dia. Se a gente parar para refletir, nós vendemos e negociamos todos os dias, sejam com os nossos familiares, sejam com os nossos colegas de trabalho, sejam com parceiros de negócios, das quais a gente encontra para buscar obter os nossos resultados. Agora, mais importante do que um acordo, do que conquistar aquilo que você está indo buscar, é a conquista de relacionamentos fortalecidos e que possam perdurar por muito tempo. Isso é o que eu desejo para você, nos seus acordos, nas suas negociações, que antes de mais nada, ou acima de tudo, os relacionamentos sejam preservados e sejam cultivados para que eles possam gerar cada vez mais e melhores acordos na sua vida. Muito bem, a gente agradece aqui a Alexandre Lacava. Se você está aí acompanhando o nosso programa, como eu falei, compartilhe o vídeo e divulgue para os seus amigos nas redes sociais. Aguardo você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Um beijo de luz e até lá.